ativos. Recrutamento misto pode ser usado também em processos seletivos diferentes. Então, abriu uma vaga hoje, eu aviso para a minha organização que ela vai ser preenchida por recrutamento interno, que dá origem a uma seleção externa. E que a próxima vaga que aparecer, nós vamos fazer, intercalar e vai ser direcionada para o público externo. Entende? Eu posso fazer tanto em processos diferentes, alternando, quanto no mesmo processo, dependendo do número de vagas. Eu acho que é mais legal, né? É mais justo. Quando a organização tem essa oportunidade de promover isso, é bem interessante do ponto de vista motivacional, de satisfação com o trabalho, tá bom? Agora, olha só, dá uma olhada nessa figura. Só para a gente poder recapitular aqui, o recrutamento, ele não vem do nada. O recrutamento, ele vem do planejamento de recursos humanos, que vai estabelecer quais são as necessidades de recrutamento e seleção. E aí, eu vou olhar o ambiente interno, eu vou olhar o ambiente externo. Se eu tenho capital humano no ambiente interno, eu vou utilizar o recrutamento interno. Se eu não tenho, pode ser que eu priorize o recrutamento externo. Depende também do tanto de urgência que eu tenho em maximizar minhas competências, porque aí pode ser que eu use o recrutamento externo. Os candidatos, depois dessa decisão, vão ser recrutados e vão ser encaminhados à seleção. Então, eu tenho uma decisão a tomar antes da seleção, que é se eu vou proceder a um recrutamento interno ou externo ou misto, vou recrutar esses candidatos, chamá-los e aí depois eu vou encaminhar para a seleção. A seleção é outra história, né, que a gente fala daqui a pouco. Mas quais são os meios de recrutamento? Depende dessa decisão. Um recrutamento interno geralmente vai utilizar a intranet da empresa, cartazes afixados na porta, né? A rádio corredor é um bom meio para divulgar vagas, né? A gente chama de rede informal de comunicação. Os grupos de WhatsApp hoje se constituem uma grande rede de comunicação informal dentro das organizações, que já começam em algumas a ser formalizado. Então, meios de recrutamento é a forma que eu vou escolher para divulgar a vaga. Pode ser indicação, podem ser cartazes, contato com universidades, banco de dados de candidatos online, né, que eles atualizam, anúncios em meio de comunicação de massa, agências de emprego, que é uma forma de recrutamento, também um meio. As redes sociais, né, que hoje são muito utilizadas, a gente tem inclusive redes sociais só para falar de trabalho. E aí, um meio de recrutamento que cai muito na prova são os headhunters. Headhunter significa caça-talentos, ele é recrutamento, não é seleção, e é utilizado para a contratação de executivos, principalmente executivos de alto nível. Olha que legal isso, né? Executivos de alto nível sendo contratados pelos headhunters. A grande vantagem é a contratação de profissionais qualificados num período de tempo menor do que outros procedimentos, né? São profissionais muito capacitados. Eu não vou usar, gente, headhunters, pelo amor de Deus, para um cargo operacional, porque o cargo operacional já me mostra que eu tenho um mercado de recursos humanos rico, cheio de pessoas, né? Aí os headhunters não, eles são para um mercado de recursos humanos em situação de procura, que tem menos pessoas e eu quero essa pessoa super capacitada para vir. Sobre meios de recrutamento, eu tenho também o recrutamento online. Nesse tipo de recrutamento, os candidatos podem incluir seus currículos em classificados online ou no próprio site da empresa. A vantagem é que eu tenho uma rápida e constante atualização, favorece a obtenção de dados que são realmente necessários, mas tem como desvantagem a inexistência de contato pessoal, né? E a grande quantidade de currículos recebidos, que às vezes dificulta chamar essas pessoas para seleção, né? Tanto currículo que eu perco ali a pessoa que realmente tem o perfil da organização. Tudo bem? E aí a gente pensa assim, como é que eu sei que o recrutamento foi bem feito?
Avaliando, a gente sempre sabe se uma coisa é boa fazendo avaliação. E aí, avaliar a efetividade do recrutamento é ver a quantidade de pessoas atraídas, a qualidade das pessoas atraídas, a rapidez do processo de recrutamento e o custo total do processo. Não adianta eu gastar muito com recrutamento, colocar uma mensagem lá na hora da novela que eu estou recrutando e vir uma quantidade de pessoas grande, mas sem os requisitos do cargo. Também não adianta eu chamar poucas pessoas com requisito do cargo gastando muito. Eu preciso chamar as pessoas certas em uma quantidade suficiente que me permita promover uma boa seleção. Né? A seleção depende do recrutamento. Se o recrutamento for bem feito, com boa qualidade, a seleção vai ser facilitada por causa disso. Vamos ver como é que isso caiu em prova? Olha só, no que concerne ao recrutamento e seleção, julgue o item. Hoje, a internet é um canal muito utilizado pelas organizações para a realização do contato com os colaboradores, tendo ênfase no cadastro de currículo. Com isso, pode existir uma otimização no processo de recrutamento e uma possível redução de custos, né? Não sei se vai ser uma redução total, mas uma possível redução de custos. O que você acha? Essa questão está certa, é isso mesmo, uma questão aí quentinha sobre recrutamento de pessoas, ok? É desse jeito que cai. Para você entender ainda mais o recrutamento, a gente precisa falar de seleção, porque aí a gente já faz o link entre os dois processos. Então, eu te convido para assistir a próxima aula. Vamos juntos? Vamos juntas? Então, até mais! Olá, olá! E aí, vamos continuar falando de seleção? Na verdade, na aula anterior a gente falou de recrutamento, né? Recrutamento é uma etapa tão importante. Eu já acompanhei processos seletivos em que o recrutamento foi tão mal feito que resultou numa seleção péssima, que no final a gente tinha assim um monte de pessoas que não tinham os requisitos da organização, que eram mais ou menos. E aí, quando a gente manda para a área solicitante, a gente recebe um puxão de orelha, né? Quando eu falo a gente, o RH. Lembra? Todo o processo de recrutamento e seleção é responsabilidade de linha e função de staff. O que significa isso? Que o gestor da área requisitante participa de todo o processo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o RH como órgão, vamos pensar, eu, Kátia, analista de RH, conduzindo esse processo de forma estratégica, falando para o gestor o tipo de recrutamento que a gente vai colocar, recebendo a autorização para fazer esse recrutamento, direcionando os melhores candidatos após uma análise curricular para que o gestor dê a palavra final. Aí você imagina, eu faço todo o processo, mando 4 pessoas para o gestor entrevistar e o gestor fala assim, Kátia, esse pessoal não chega nem perto dos requisitos que eu te falei. O que aconteceu? Aconteceu um erro no recrutamento, que fez com que eu atraísse pessoas que não têm o perfil da vaga. Agora, o que pode acontecer também? Pode acontecer do mercado de trabalho, do mercado de recursos humanos, tá sem pessoas qualificadas, e aí sim, não foi um erro de recrutamento, foi porque essas pessoas, a gente não tem esse profissional, e aí eu vou virar para o gestor e falar, gestor, contrata o melhor dentre eles que a gente vai capacitar. Aí é um outro cenário, é um cenário em que o mercado de recursos humanos está em situação de procura de pessoas qualificadas, e aí eu vou ter que ficar com o que tem, não é isso? Mas hoje em dia, o mercado de recursos humanos, em sua maioria, está em situação de oferta, né? Algumas especializações é que a gente não tem, e nesse caso também é desafiador selecionar. Vamos falar sobre isso? Vamos começar do básico. O que é seleção? Você lembra? Não! Então você vai lembrar agora. Conceito de seleção. Seleção é o processo de escolher o melhor candidato para o cargo. Essa escolha depende de uma comparação que vai gerar uma decisão, então comparação e decisão. Acontece necessariamente após o recrutamento, então
O recrutamento precede a seleção, essa palavra precede, muita gente, né? Precede a seleção, o recrutamento antecede a seleção, vem antes da seleção e depois, se ele foi bem feito, vai facilitar a nossa vida. Quanto melhor for feito o recrutamento, mais fácil será a seleção, porque mesmo que eu tenha muitos candidatos que vieram para esse processo de comunicação, por meio desse processo de comunicação, ainda assim eu vou ter uma seleção que é trabalhosa, eu vou ter uma seleção que vai usar um monte de métodos, mas que ainda assim eu vou chamar de mais fácil, porque eu vou ter muitas pessoas capacitadas. Aí no final eu falo assim, meu Deus, eu quero todos eles, só posso selecionar um. Eu seleciono um e deixo os outros num banco de candidatos. Olha que melhor, eu ainda vou conseguir reduzir custos para uma seleção futura. Tudo bem? Então, o recrutamento é muito importante. Vamos falar, então, de tipos de seleção. Eu tenho uma seleção que é inicial, eu tenho uma seleção que é substantiva e eu tenho a chamada seleção contingente. Isso aqui são etapas, na verdade, né? A gente pode chamar de tipos de seleção, mas a gente pode chamar de etapas também. A seleção inicial é a triagem